introdução deste domingo vai falar assim, ó. Sempre houve no meio do povo de Deus impostores que falaram falsamente em nome do Senhor. Sempre houve. Ora, se sempre houve, isso quer dizer que não é novidade. Todavia, mesmo não sendo novidade, ainda hoje nós vemos as pessoas sendo enganadas. A impressão que eu tenho é a de que a estratégia de Satanás é tão inteligente, é tão astuta, que por mais que seja histórico o problema dos falsos profetas, ainda assim as pessoas continuam se deixando enganar, ou pelo menos muitas pessoas. Alguns conceitos importantes a lição vai abordar. Por exemplo, o profeta. Quem é o profeta na Bíblia? O termo, segundo a nossa lição, designa aquele que é chamado por Deus para transmitir a mensagem divina ao povo. Então veja, o profeta precisa estar condicionado ao chamado. Se ele não foi chamado, ele não pode se dizer um profeta. A Bíblia aborda sempre a pessoa do profeta, muito especialmente no Antigo Testamento, como sendo alguém com uma responsabilidade específica mediante o chamado que recebeu. O profeta tem uma missão, entregar uma mensagem que nós chamamos na Bíblia de profecia. A profecia, segundo o pastor Eliezer de Lira e Silva, nesta nossa lição, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é primeiramente declarativa e depois preditiva. Qual é a diferença entre uma e outra? A profecia preditiva revela-nos o plano divino em relação a Israel, à igreja, aos gentios e a plena chegada do reino de Deus. E a palavra já diz, é preditiva, anuncia algo por antecipação. A maior parte das profecias, porém, é declarativa, pois é constituída de exortação, admoestação, encorajamento, promessa, advertência, julgamento e consolo. Então, enquanto a preditiva é aquela que anuncia por antecipação, a declarativa é aquela que encontra o indivíduo no estado em que ele está no momento e o exorta, o edifica e o consola. Isto é o que distingue essas duas classes de profecia. Então, se existe o profeta e existe a profecia, a preocupação de João aqui é com a existência real do falso profeta e da falsa profecia. Como é que nós podemos discernir entre um e outro? Como é que se pode distinguir entre um e outro? O falso profeta e a falsa profecia. A lição nos dá algumas diretrizes, alguns parâmetros. Primeiro, a palavra de Deus. Se você não quer cair no engano, se você não quer se deixar enganar por um falso profeta e sua falsa profecia, você precisa amar a palavra de Deus, precisa estudá-la, precisa conhecê-la. É impossível que alguém que conhece a Bíblia se deixe enganar. Permita-me dizer-lhe algo que talvez você fique chocado. É possível que alguém que ore 10 horas por dia se deixe enganar, se ele não é estudioso da palavra de Deus. Agora, é possível que alguém que não tenha essa intensidade toda de oração, porque é óbvio que isso aqui é um absurdo que estamos fazendo, mas aquele indivíduo que talvez tenha uma vida mais falha, ele se considera devocionalmente frágil, não consegue orar o tempo que ele gostaria, mas tem apego pela Bíblia, é aluno assíduo da escola bíblica dominical, aprende a Bíblia Sagrada, este não será enganado, porque conhece a Bíblia. Naturalmente, não estamos valorizando uma coisa em detrimento da outra, querendo dizer que basta estudar a Bíblia e não é necessário orar. Não. É preciso fazer as duas coisas, orar a Deus, manter comunhão com Deus, mas isso também lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. A outra forma de nós identificarmos o falso profeta é através do julgamento que se pode fazer a partir dos frutos. O fruto revela a árvore. Nós não podemos plantar uma macieira e querer colher goiabas. Não dá para fazer isso. Então o falso profeta, ele pode ter retórica, ele pode ter bom vocabulário, ele pode ter carisma, agradar o público, mas os frutos haverão de denunciá-lo.
Ele pode pregar muito bonito, ele pode impressionar um auditório, mas acompanhe-se a vida deste falso profeta. Observe-se o seu viver diário e nós vamos observar que os frutos que ele produz não condizem com a mensagem que ele prega. Na nossa reunião de ontem, inclusive, o presbítero Josias Rosa mencionou essa questão de, às vezes, nós supervalorizarmos pessoas desconhecidas, enquanto menosprezamos aqueles com quem convivemos na congregação, sabemos do seu caráter, da sua índole, da sua vida íntegra. Temos que ter cuidado. O falso profeta acaba se denunciando pelo falso fruto, ou pelo verdadeiro fruto que ele produz, que não corresponde com a falsa mensagem que ele prega. E ainda nós temos também os ensinos que são falsos. Então nós podemos identificar o falso profeta julgando-o pela palavra e julgando-o pelos frutos que ele produz. Agora, os ensinos falsos deste indivíduo são muito fáceis de ser identificados. A lição apresenta dois temas principais com os quais ela termina o seu conteúdo. A busca do ser humano pela prosperidade. Há poucos dias bombou no Brasil inteiro aí um vídeo do pastor Morris Cirulo dando uma entrevista ao pastor Silas Malafaia acerca de uma proposta que ele dizia estar recebendo de Deus naquele momento dentro do estúdio de televisão, dizendo que por ser o ano de 2009, e segundo ele o 9 é o número completo, perfeito, absoluto, todos aqueles que tivessem fé e naquele exato momento ofertassem para o ministério daquele programa de televisão R$900, teriam uma enorme bênção financeira até o final de 2009. É esse tipo de absurdo que deve ser denunciado. Eu estou me referindo a uma mensagem errada, a uma pregação errada, a uma profecia errada. Deus não tem nada a ver com o ano 2009. É interessante que até pouco tempo, o 7 é que era o número completo, o 7 que era o número perfeito, o 7 que era o número de Deus. De repente, porque estamos em 2009 e a data é conveniente, a conta precisa ser cheia, então o 9 transforma-se em número perfeito, número completo e número de Deus. Então é preciso ter um mínimo de senso de discernimento para entender que esta mensagem de prosperidade é mentirosa, é errada, é antibíblica e, infelizmente, se é tudo isso, só pode ser satânica e não divina. Os falsos ensinos em cima dessa doutrina da prosperidade e também o menosprezo da glória de Cristo. Na reunião para os obreiros integrados, ontem de manhã, inclusive o pastor Marcelo da Costa abordava essa ideia de você pegar o testemunho do indivíduo e vincular a glória à igreja, dizendo, quando eu conheci a igreja tal, minha vida foi transformada. E onde fica a glória de Cristo, que morreu no Calvário para transformar o pecador, para dar nova vida àquele que está indo para a condenação? Então foi uma instituição que mudou a vida do homem ou a mensagem do evangelho que mudou? Não, nós precisamos entender que estas doutrinas falsas só se estão sendo pregadas por alguém, este indivíduo só pode ser também falso profeta. Assim diz a conclusão da nossa lição. Deus sempre advertiu seus servos contra os falsos profetas. Portanto, devemos estar prevenidos contra todo e qualquer ensino ou profecia que não esteja em consonância com a palavra de Deus, sabendo que o fim desses promotores da maldade que intentam desviar o povo de Deus é perecer em sua própria corrupção. Que Deus abençoe a todos e que nos dê a